E aí, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou o Igôncio e esse aqui é mais um Leigôncio. De onde vêm as pessoas estúpidas e como elas conseguem ser tão burras? O vídeo de hoje discute uma sociedade em declínio, com ambições exacerbadas e seus medos irracionais. Exatamente como acontece no Brasil atualmente, o medo daquilo que eles descrevem como marxismo cultural, que na realidade nem existe. É só ter um pouco de consciência histórica que você percebe onde tudo tá dando errado. Eu sinceramente não me sinto bem com o que está acontecendo, não só com o país, o nosso país, o Brasil, mas também com o que está acontecendo no resto do mundo. As pessoas preferem viver na ignorância porque assim são mais felizes. Elas preferem negar dados históricos, dados científicos, um tipo maluco de consciente coletivo, ou seria inconsciente coletivo inexplicável, apesar que nem tanto inexplicável assim. Até porque, como eu disse agora há pouco, é mais confortável ser ignorante, ser burro, não saber das coisas, não acreditar em possibilidades, porque assim a vida fica mais fácil, nos traz mais felicidade. Você não se preocupa tanto, você não pensa tanto, você só segue o fluxo da sociedade. Por que é que você deve acreditar que as coisas mudam, que o mundo evolui, que as pessoas na realidade são diferentes? Você sempre viveu assim e pra você sempre deu certo. Você não vai acreditar em algo que é imposto a você. Você não vai aceitar o esquisito, aquilo que pra você não é normal. E por que isso? Porque é assim, porque tem que ser assim. É o destino da humanidade. Tá tudo em um livro escrito há mais de 2000 anos pelo próprio Deus vivo. O medo de Deus, o medo da mudança, o medo da verdade. É mais ou menos o que acontece com as pessoas hoje em dia. Elas têm medo e elas rejeitam tudo aquilo que elas não aceitam ser santo. O que sai fora da normalidade que Deus impôs aos homens. E ai daquele que se desvia do caminho sagrado. Ai de quem aceita. Vai pagar aqui na terra com a própria vida e depois pagará a eternidade no inferno. Medo. Eu acredito mesmo que a estupidez humana esteja ligada de alguma forma ao próprio medo. Não a estupidez do cara que não sabe fazer cálculos em matemática, mas a estupidez de um cara que leu um livro escrito há mais de 2000 anos, ignora toda a parte que fala de amor ao próximo, toda a parte que fala de empatia, toda a parte que diz não julgueis para não ser julgado. E é uma coisa que eu sempre tento dizer para quem acredita piamente na Bíblia: não é você que é o juiz, não é você que tem que sentenciar. Afinal, Jesus livrou a prostituta da condenação à morte. Sabe por quê? Porque ele aceitou que todos nós somos pecadores e não cabe a ninguém condenar o outro a uma eternidade de sofrimento senão o próprio Deus. Sim, acreditar que você é o detentor de toda a pureza e acreditar que todos os impuros devem pagar aqui na terra é estupidez. Não deixe que o medo de ir para o inferno te faça uma pessoa ruim. Esse é o perigo. Esse é o declínio do povo. Até então estávamos evoluindo como sociedade, a passos bem curtos, eu acredito, mas estávamos evoluindo. Finalmente as minorias começaram a ter voz, as mulheres passaram a poder votar, trabalhar e não depender dos outros para sobreviver. O negro pôde frequentar os mesmos espaços que os brancos, coisa que há 100 anos era completamente impensável. E finalmente pessoas que se amam, independente do seu gênero, puderam se unir civilmente, constituir uma família. Sim, família, que não é constituída de homem e uma mulher apenas. Família constituída por pares, por casais, por cônjuges, independente de terem filhos ou não. Mas o medo anda tomando tanto conta das pessoas estúpidas que elas acreditam que se outra pessoa, que não necessariamente faz parte da vida dela, está em um relacionamento em que ela acredita que é fora da normalidade, que ela será punida se não fizer nada. Mesmo isso não estando em regra nenhuma, nem no livro que ela diz ler. Mas será que parte mesmo dessas pessoas mais simples a ideia de que elas devem perseguir os pecadores?
Infelizmente não. Elas não têm suas próprias ideias e geralmente formam suas opiniões em manada, em grupo, ou porque o pastor, o padre, ou aquele youtuber reacionário que ela acompanha disse. E se você questiona por que ela pensa daquela maneira, ou ela não vai saber te responder, ou vai te xingar, ou vai usar a palavra de outra pessoa para tentar te convencer, e mesmo assim, ela não vai conseguir te dizer porque é tão saudável para ela acumular e espalhar tanto ódio pelo mundo. Geralmente essas pessoas falam que nós somos doutrinados, mas na realidade são elas que são doutrinadas pelo que os outros, nesse caso, pessoas poderosas, os que mandam no país, falam pra ela fazer. Eu nunca tinha visto nesses meus mais de 30 e poucos anos de vida, uma quantidade enorme de pessoas se reunindo para difamar, atacar e destruir a vida de outra pessoa simplesmente porque o mestre mandou. E a justificativa é sempre Deus. Essas pessoas usam Deus e Jesus como mascote, escudo de proteção para qualquer barbaridade que elas façam. É tipo como a história da Terra plana. Muitas pessoas, cerca de 7% dos brasileiros, ou seja, 14 milhões de pessoas no Brasil, acreditam que a Terra é plana, que vivemos dentro de um domo, onde acima dessa cobertura está o paraíso e abaixo está o inferno. Você consegue entender o quanto religião e esse tipo de estupidez estão ligados? E não tem como refutar essas pessoas. Você vai mostrar dados científicos, vai mostrar o histórico de pessoas que já saíram fora da órbita terrestre e mesmo assim elas não vão aceitar que a Terra é de outro formato que não aquele que elas acreditam. Elas vão argumentar, vão usar a régua para dizer que o horizonte não faz curva, mas eu tenho certeza que elas não sabem responder o que ganha uma pessoa para fazer outra pessoa acreditar que a Terra é redonda, por exemplo, que a Terra é um globo. Ou seja, não faz sentido o que elas argumentam e mesmo assim elas acreditam. As pessoas simplesmente pararam de querer aprender. A cada geração que passa, elas cometem os mesmos erros de novo, de novo e de novo, buscando sempre uma vida melhor, é claro, mas não conseguem olhar para os próprios erros cometidos durante a história para não fazer igual. Elas vão fazer igual. Não tem aprendizagem com o passado e esqueceram que várias pessoas lutaram e morreram para que elas tivessem direitos. E agora elas gritam, esperneiam, quebram tudo para perder esses mesmos direitos. Não faz sentido. Mas elas não se importam. Vão perder a aposentadoria, vão perder as férias, 13º, o que for. Isso tudo se elas ganharem um outro tipo de direito. O direito à violência. Elas querem se armar para combater bandidos, para se defender. Mas todo mundo sabe que isso é completamente mentira. Até porque a pistola não salva a vida de ninguém. Ela tira a vida. Você quer a pistola, amigo, para hierarquizar um diálogo, para mostrar quem é que manda, para atirar nas costas daquele que você chama de vagabundo. Mas eu acho que na sua cabeça deve ser isso mesmo. Afinal, Deus disse: crescei-vos e multiplicai-vos. Se a gente só multiplicasse, ia ser complicado, né? Não ia ter espaço para todo mundo. Algumas pessoas têm que morrer para que outros possam ocupar o lugar delas na terra. Então você faz a sua parte. Que grande besteira. Viva a liberdade de portar uma arma, já que a justiça foi feita por aqueles mesmos que cometem os piores crimes contra a sociedade. Fica mais fácil acharmos que a culpa é sempre de quem está embaixo para tirarmos a vida dele, mas a verdade é que a culpa é sempre de quem está no topo. Sempre, tanto para o bem quanto para o mal. São eles que decidem o destino de milhões de pessoas com suas leis, regras e desvios de verbas que seriam direcionadas para a saúde, segurança e educação. Mas faça melhor, ao invés de cobrar quem está tirando o seu direito à saúde, educação e segurança, ao invés de lutar para que eles façam alguma coisa para mudar a situação, a sua situação, vamos apoiá-los cegamente. Afinal, eles são escolhidos por Deus para estarem governando a nossa nação e qualquer dúvida que eu tiver deles vai ser uma ofensa
ofensa ao Senhor, o culto ao mito, à mentira. E aí a gente faz o seguinte: vamos acabar com o inimigo invisível, o inimigo silencioso, o que pega as criancinhas para jantar, o tal do comunismo, o marxismo cultural. E como eu já disse antes, nem existe. Assim, você fica uma vida inteira combatendo um inimigo inventado, enquanto quem detém o poder continua rindo da sua cara e da minha. É bem inteligente da sua parte, só que não. E sabe por que você aceita essas mentiras? Porque a vida fica mais emocionante, ela não fica tão monótona. Vocês compram essa ideia de bem contra o mal, mesmo sabendo que isso é falácia, porque no final das contas você quer ser enganado. Ter lógica no mundo que vivemos hoje é complicado. Você nunca sabe quando vai encontrar essas pessoas por aí que foram doutrinadas na base do ódio. Essas pessoas que falam no amor de Cristo, mas que não agem como o amor de Cristo. Claramente elas pregam o ódio de Cristo, a intolerância de Deus, o destrua o seu inimigo ao invés do ame-o. São racistas, homofóbicos. Mas quer saber? Não pense sobre isso. Beba seu guaraná, deixem eles pegarem fogo. Afinal, são eles e não você. Afinal, é com eles e não com você. O problema é deles e não o seu. Siga apenas os ensinamentos liberais e conservadores do falecido professor astrólogo. Seja mais um doutrinado. Seja um cidadão modelo para a sociedade, o cidadão de bem. Deixe o mercado agir sem a interferência do Estado, porque quando ele comer a sua alma, será tarde demais. Você não terá mais direito algum para te proteger. Mas quem quer um país próspero não precisa de direitos, não é mesmo? Quem foi o maluco que enfiou isso na sua cabeça, camarada? A nossa sociedade está cada dia mais enterrada em pensamento que só vai ferrar ela. Por que é que você está fazendo isso sem questionar? Por que é que você põe a sua mão no fogo por essas pessoas? Por que é que você está sendo preso por causa dessas pessoas? Vandalizando, aterrorizando o país. Por quê? O que é que te dá tanto medo que te faz agir assim? É bem difícil ser alguém que tenta alguma coisa nesse mar de lama, porque você pensa: como é que eu vou conseguir alguma coisa quando milhares já falharam? Eu realmente não sei nem porque eu tô tentando falar alguma coisa pra você, mas pelo menos eu tento. Mas quanto mais eu tento, mais eu acho que a batalha tá perdida. Essa batalha onde a gente tenta murchar egos inflados. A existência humana está em decadência, em declínio. As pessoas conhecem a verdade, mas preferem continuar em suas mentiras, porque a ignorância é a melhor maneira de se conseguir a verdadeira felicidade. Quem não sabe, não sofre.